Bem, agora eu vou falar dos aplicativos que eu estou usando, né, com a minha caneta, minha mesa digitalizadora. Eh, Inicialmente eu comecei com o SketchUp e depois eu fui para o OneNote e vou já mostrar para vocês por que que eu escolhi um ou outro, tá? Então, aqui tá a minha ferramenta do SketchUp, né, Autodesk Sketchbook, na verdade. Aqui você tem uma paleta de cores, onde você consegue fazer uma troca, né, de cor bem rapidinho, né? Então ele é um atalho. Você consegue trocar do claro para o escuro, né? Você escolhe o que que você quer e a tua caneta vai trocar de cor conforme você for colocando, né? Então escuro, claro, e a cor que você escolher. Então essa paleta aqui é legal para na hora de escrever e fazer destaque. O legal também é que ela escreve em cima da outra, né? Então se você precisar frisar, né, você consegue riscar em cima. Ela tem essas ferramentas aqui de auxílio rapidinho também, né, que são as borrachas. Essa é a borracha densa e essa é a borracha que faz só um leve apagar ali, né? Isso aqui é mais para desenho, né? A gente provavelmente vai usar muito mais essa daqui. A mudança dos pincéis, né? Então eu tenho vários tipos de pontas, né? Lápis, caneta. Você consegue também clicando com o botão direito no. Ah, é que. Desculpa. Clica duas vezes na caneta e você consegue aumentar o tamanho dela. Deixa eu pegar esse aqui. Né? Eu consigo trocar tamanho, de ser opaco ou não, né? Enfim, tem essas coisas que vocês conseguem alterar. Mas é basicamente isso. As ferramentas que a gente tem. Ele também consegue algumas coisinhas, né? Deixa eu, aqui, barra de ferramenta, eu tenho uma régua que eu acho bacana. A gente consegue girar essa régua, né? Colocar ela na nossa posição e fazer o risco conforme você coloca a tua régua, né? Então, isso é uma coisinha bacaninha. É, Você também tem um transferidor, enfim, né? Simetria, eu passo ele fica aqui, né, com o meu eixo de simetria, e conforme eu risco aqui, ele vai sair do outro lado também. Ele não está fazendo por algum motivo. Acho que eu cliquei em alguma coisa. Aí, ó, simétrico, né? Então ele desenha lá do outro lado. Pra mim, deixa eu trocar de cor. Daí, ó, eu consigo fazer também na horizontal e aqui também em outros quadrantes. Então é bem bacana. Você consegue fazer várias trocas aqui. Deixa eu ver, aqui também tem as formas geométricas, né? Só pra gente. Ai, eu ainda tô no eixo de simetria, desculpa. E consigo colocar texto, consigo pintar, enfim, consigo fazer seleções. Não, nada muito assim sensacional, tá? É só algumas ferramentinhas que ele tem e você pode ficar sem nenhuma dessas janelas aqui enquanto você estiver escrevendo, por exemplo. Não precisa, né, ficar com elas. E eu consigo fazer muitas coisas legais, né? Como, por exemplo, isso aqui, né? Desenhar no plano e consigo fazer essas rotações malucas, assim, né? Que o pessoal que faz projetos 3D geralmente faz. Então, é bem bacana. Bom, e eu basicamente trabalhava, né? Quando eu usava o SketchUp, eu trabalhava só com isso daqui, né? Esse acesso rapidinho aqui de troca de cor e ia fazendo as minhas continhas aqui e dava tudo certo, né? Como na minha canetinha já tem a borracha, eu só fazia isso. O outro aplicativo que eu estou usando agora é o OneNote, esse daqui do pacote Office, tá? Essa versão aqui é a versão do Windows 10, então ela pode ser um pouquinho diferente da sua, tá? Depende da atualização que você tiver. O que que é legal nele? Bom, para começar aqui, esse bloco de anotação que você tem, ele vai estar vinculado com a sua conta da Microsoft. Então, você consegue colocar ela lá no seu OneDrive, tá? Eu consigo fazer blocos de notas, então isso daqui são cadernos, tá? Que eu posso criar. Então, eu posso criar aqui um caderno para cálculo 1. Aqui, eu posso criar um caderno para equações diferenciais, por exemplo. Opa, eu não estou escrevendo aqui. Deixa eu editá-lo. Por algum motivo não quer escrever. Aí, agora sim. EDO. E aqui eu posso ter o meu caderno de, sei lá,
GA, ok? Para o meu caderno aqui de cálculo 1, eu posso colocar, então, por exemplo, a data, né? Se eu quiser. Na verdade, a data já vai aparecer aqui, né? Mas eu posso colocar o título para cada caderno, né? Então, aqui, por exemplo, pode ser a aula 1. Aqui eu posso colocar a minha aula 2. E as anotações vão acontecendo aqui. Mesma coisa para os outros cadernos que você tiver. Então, isso é uma coisa legal, tá? Com esses cadernos, você consegue enviar para outras pessoas, você consegue colocar pessoas como visualizadoras, né, como alunos, e colocar professores também como editores desse documento. Então, é bem legal nesse sentido aí de contribuição, tá? Você não precisa ficar clicando em salvar. Assim que eu fechar isso daqui e abrir de novo, ele vai estar anotadinho. Então, é como se fosse um caderno. Eu consigo colocar no meu plano de fundo linhas e grades, tá? Eu sempre coloco essa gradezinha aqui, que eu acho que é a melhor que tem. Eu consigo retomar algumas coisas que eu excluí. É bem legal. Eu também tenho aqui a opção de desenhar, que essa aqui eu acho que é a mais bacana de todas. Se eu deixar selecionado, né? Então, eu vou usar a minha mesa aqui digitalizadora. Se eu deixo aqui tinta em forma selecionado, eu desenho mais ou menos um quadrado e ele corrige para mim, né? Bolinhas, triângulos, enfim, ele corrige a forma para mim. Se eu não fizer isso, eu vou fazer o triângulo e ele não vai corrigir, né? Eu vou fazer a bolinha e ele não vai corrigir a minha bolinha, tá? Agora, se eu fizer com o negocinho, ele consegue fazer a correção, tá? O que é legal, por que eu gosto mais dele? Porque conforme você escreve, ele vai dando uma ajeitada na sua letra, tá? Então, eu gostei um pouco mais, porque ele fica um pouco mais bonito, esteticamente falando, e principalmente por poder ter esses quadrinhos aqui no final. Tem canetinhas de tudo quanto é cor que você imaginar, né? Se você quiser outras cores e outro tipo de caneta, você pode também selecionar e fazer troca de cor. Tem marca-texto também de várias cores, isso também é bem bacana. Eu consigo selecionar os meus itens e fazer coisas com eles. Por exemplo, eu selecionei aqui a parte que está com o marca-texto, né? Então, eu consigo colocar em outros lugares, aumentar. Então, isso é uma coisa legal. Também, com esse mesmo laço, eu consigo selecionar o objeto em si e apagar ele. Também é bem bacana, né? Principalmente quando a gente vai, sei lá, trocar sinal, eu consigo desfazer isso, né? Se você colocou um sinal errado, né? Você consegue tirar antes. Tem aqui algumas dicas de solução aí, com matemática, né? Ele já te diz, já te dá a fórmula, tudo mais. Mas isso se você quiser digitar, né? Senão você escreve normal. Então eu acho bem tranquilo de fazer, bem de boa. Você consegue inserir imagens, tabelas e etc. e riscar em cima. Então, se você já tiver alguma coisa resolvida, você pode colar a imagem aqui e fazer o teu desenho, né? Lembrando que para você desenhar, você tem que estar com a caneta selecionada, porque senão ele não vai desenhar. Então, né, inserindo uma imagem aqui, eu consigo riscar em cima da figura e usando daí essa seleção aqui, eu vou selecionar só o que eu risquei e apagar, se eu quiser, né? Então, é bem bacana. Então, eu posso usar um mesmo layout para dar aula para turmas diferentes, basta eu apagar o que eu acabei de riscar. Então, é bem bacana. Então, eu consigo colocar várias coisas. Consigo inserir áudios, isso é muito legal. E eu acho que a parte mais bacana de todas é a parte de ditado. Por incrível que pareça, ele consegue sim fazer um ditado. Então, deixa eu mostrar aqui. Você tem que habilitar o seu microfone. E ele escreve. Então, é bem fantástico, né? Daí também tem essas opções aqui todas, né, normais do Word. Você também consegue, se você quiser, né, fazer uma listinha. Deixa eu pegar uma outra aqui nova. Então, supondo aqui que eu estou com ela aberto, né? Vamos supor que eu fiz lá uns textos aqui. E isso daqui eu quero que seja uma lista de tarefas. Eu consigo colocar aqui como tarefas para eu fazer. E conforme eu for
concluindo, eu vou botando um tique aqui do lado. Também tem uma coisa de corrigir, deixa me ver aqui. Cadê? Corrigir trabalho de alunos. Então, você também consegue corrigir as coisas, né, colocando como se fosse uma anotação, né, no documento que alguém te enviar, tá? Então, eu achei o OneNote um dos melhores que eu tenho de ferramenta e por ser da Microsoft, eu acredito que seja bem tranquilo para você conseguir instalar, né, e ter na, no teu trabalho, né, porque o problema do SketchUp é que ele é pago, então não é qualquer empresa que coloca ele, né? Já o OneNote, geralmente as instituições de ensino têm o pacote Microsoft, né? O pacote Office. Então, esse OneNote vem junto, então é bem tranquilo de usar, tá? Então, eu acho que eu recomendo muito esse do OneNote por conta de você poder reutilizar o mesmo material, poder convidar pessoas e etc, tá? Então, isso eu acho que vale a pena para usar, muito mais do que o SketchUp, para uso de mesa digitalizadora.